Hospitais são o limite entre a vida e a morte, mas as câmeras de segurança provam que alguns pacientes decidem não partir. Hoje vamos analisar flagras assustadores, desde ataques de forças invisíveis até cadeiras de rodas que ganham vida própria nos corredores vazios. São registros perturbadores que desafiam a lógica e mostram o que acontece quando ninguém está olhando. Apague as luzes e prepare-se. Estas são as coisas mais estranhas filmadas por câmeras nos hospitais. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você já foi num hospital alguma vez na vida, já deixa o seu like e se inscreva no canal. E vamos nessa! Um caçador de fantasmas conseguiu permissão para explorar um hospital abandonado que estava fechado há 10 anos. Segundo ele mesmo, o local tinha uma aura pesada, mesmo estando super limpo e bem preservado. Mas foi depois de uns minutos lá dentro que o caldo azedou. É possível ver nitidamente uma pessoa olhando pelo vidro da porta, o que assusta o homem, mas quando ele acende a lanterna, não vê mais nada. Mesmo procurando pelos quartos e salas, não tinha mais ninguém ali além dele, e por isso ele acredita que conseguiu filmar o fantasma de um dos pacientes que foi dessa para uma melhor, quando o hospital ainda funcionava. Vai saber o que rolou nesse lugar antes dele fechar as portas, né? Um rapaz entrou sozinho em um hospital fechado com fama de mal assombrado e começou a registrar momentos que colaboram com essa lenda. Depois de ouvir barulhos inexplicáveis e ver luzes piscando, o corajoso continua procurando pelo responsável daquelas atividades paranormais. Ele começa a falar com um amigo que ficou do lado de fora, e é aí que ele descobre que tem mais alguém ali. Mano, o que parece ser um garotinho corre de um lado para o outro no final do corredor, deixando claro que a fama do local não é só lenda, afinal de contas, como uma criança estaria sozinha em um lugar abandonado? A aventura se encerrou na hora e nunca mais os caras voltaram nesse local. Em 2013, um jovem explorador chamado John entrou num antigo asilo para pessoas com insanidade junto de um amigo para gravar o interior. Eles estavam no saguão principal, que seria a sala de espera do hospital, quando John viu algo impressionante vindo na direção deles. Mano, nada menos que uma criatura andando em 4 patas começa a correr para o lugar onde a dupla estava. E claro, ambos correram ainda mais para saírem de lá ilesos. Enquanto algumas pessoas acreditam que pode se tratar de algo sobrenatural, outros afirmam que é um humano para lá de esquisito que devia viver no local. Fato é que nem o John, nem seu amigo Edmund sabem dizer com certeza o que era aquilo que gravaram naquele dia. E depois do susto, eles nunca mais pisaram nessas ruínas aí. Várias pessoas que ficaram internadas relatam que viram coisas sobrenaturais em seus leitos, o que pode ser visto como delírio, efeito da medicação e coisa do tipo. Mas aqui tem um caso onde vários funcionários observaram algo ao mesmo tempo. Enquanto monitoravam os pacientes, elas veem uma mancha escura subindo para o teto do quarto e vão correndo verificar o homem, mas quando chegam lá, descobrem que ele já tinha partido. As enfermeiras ficam tão impressionadas com o que veem que começam a rezar em um ato coletivo, acreditando que aquela coisa que apareceu na câmera tem envolvimento direto com o destino do paciente. Seria a alma dele subindo para o céu? Ou então a morte o levando? No Hospital Universitário de Honduras,
corria a história de que um médico que trabalhou a vida inteira no local partiu dessa para melhor ali dentro mesmo, e por isso ainda rondava esse hospital, derrubando objetos e apagando e acendendo luzes ali nos quartos. E é justamente ele que acreditam ter sido flagrado nesse vídeo. Você conseguiu ver um aluno que fazia plantão no local, ouviu barulhos e resolveu filmar o corredor onde a sala do médico ficava e, para sua surpresa, conseguiu gravar um vulto se movimentando exatamente na frente da porta de onde a tragédia aconteceu. Quem conheceu tal médico diz ter certeza de que aquela silhueta é a dele, mostrando que nem toda lenda é apenas um mito, viu? Talvez só não tenha sido gravada em vídeo. Se liga nessa história que aconteceu na enfermaria do Museu de Tipografia Nacional na Guatemala. A câmera de segurança pegou um funcionário que estava ali de boa, quando de repente ele levanta a cabeça e começa a desenrolar o maior papo, mesmo estando completamente sozinho no local. Ele gesticula, aponta um caminho, como se estivesse falando com um visitante. O problema é que na frente dele não tinha absolutamente ninguém. O mais bizarro vem agora. Na época, a própria diretora do museu divulgou as imagens e explicou que o funcionário jurou de pé junto que estava ajudando uma senhora idosa, junto de uma menina que estava perdida lá dentro. Para piorar, realmente existe uma lenda de que no local, volta e meia, aparece uma senhora e uma criança vagando pelos corredores, perguntando pela saída. Uma descrição que de um jeito arrepiante bate com a do funcionário. Muito bizarro. Um grupo de enfermeiros estavam numa boa tirando descanso da madrugada, dando risada em um corredor vazio, quando a mulher que filmava ficou congelada. Ela avista uma criança cruzando o fim do corredor, mas logo percebe que não se tratava de um paciente comum. Primeiro, porque eles não podem sair pela parte da noite, e segundo, pela aparência estranha do menino. O terror toma conta de vez quando os amigos olham naquela direção e levam um susto terrível. Uma figura sombria e não humana aparece no mesmo lugar, caminhando na direção dos enfermeiros, que se assustam e saem correndo. Não temos muitas informações sobre o que aconteceu depois, mas aparentemente nada foi encontrado no andar, e se não fosse pela gravação, todos achariam que os colegas estavam ficando doidos. Um jovem explorador de lugares abandonados entrou no hospital da sua cidade, fechado por denúncias de irregularidades e tratamento não adequado aos pacientes. E quando estavam na ala dos quartos, sua câmera registrou isso. Quando ele passa por um dos cômodos, dá para ver uma espécie de sombra próxima de uma poltrona. A princípio, ele não tem certeza se viu algo ou não, e quando volta lá, já não encontra mais nada. Ele disse que a princípio ficou sem ter certeza do que observou, afinal de contas estava tudo escuro e por isso teve o instinto de voltar, confirmando não ter nada ali, mas quando ele foi assistir o vídeo, percebeu que definitivamente havia uma silhueta escura naquele quarto. No começo do vídeo, ele diz que estava ouvindo barulhos naquele corredor e agora tem certeza de que era isso que estava atraindo ele para lá. Sinistro! A câmera de segurança de um quarto deixou a equipe do hospital em choque ao mostrar o que aconteceu com o paciente no meio da madrugada.
O homem estava deitado tranquilo e do mais absoluto nada, é atacado por alguma coisa que não pode ser vista na gravação. Uma de suas pernas é puxada e fica no ar, mostrando que claramente ele está sendo arrastado por algo invisível. Tudo para no momento em que uma funcionária do hospital escuta a gritaria e vai até ele, que não sabe explicar o que aconteceu. A princípio, as enfermeiras acharam que se tratava de uma alucinação provocada pelos remédios, mas ao verem as imagens da câmera, concordaram com o paciente sobre aquilo não ter sido efeito colateral de nada que existe, pelo menos no mundo material. Para gravar um filme universitário em 2008 chamado Postcards, um grupo de estudantes resolveu usar um hospício abandonado como cenário. O elenco e a equipe até ouviram os barulhos sinistros durante as filmagens, mas ninguém viu nada de estranho, né? Então bola pra frente. Acreditaram se tratar de ratos ou algo assim. Mas aí a verdadeira descoberta veio depois, quando o câmera chamado Trevor foi editar as cenas em casa. Enquanto os alunos correm pelo corredor, um vulto quase transparente aparece flutuando e bem na frente da câmera, e os dois atores nem se tocam de que um fantasma acabou de cruzar o caminho deles. Pelo menos foi isso que o grupo concluiu, que eles conseguiram captar uma alma penada vagando pelo hospital psiquiátrico, que não tinha fama de ser o melhor lugar do mundo para se internar, né? Imagina o susto do editor quando foi mexer nesses vídeos ali sozinho de noite. Um hospital tinha um lugar apelidado de antiga emergência, que era um andar abandonado onde muitas crianças haviam perdido a vida quando ainda funcionava. E aí, em maio de 2023, 3 enfermeiros do turno da noite resolveram dar um rolê na ala, que seguia fechada por anos. Tudo já começou bem macabro com uma boneca deixada em pé na entrada do setor, mas foi quando o enfermeiro entrou num quarto que a coisa ficou preta. The curtain moved. No, it did. Yeah, it did. It moved. It moved. It moved. Yes, it did. It did. A cortina do quarto claramente se mexeu sozinha, assustando o cara que correu para fora assustado. As 2 outras enfermeiras não acreditaram de primeira, mas aí ocorre isso. It moved. Yes, it did. It did. How did you not see that? Oh, okay. Segundos depois, uma bengala simplesmente cai diante de todos, e aí ninguém mais duvida que tinha alguma coisa esquisita naquele lugar. Uma das mulheres que também estava filmando pegou o momento de outro ângulo, o que deixa tudo ainda mais real. The curtain moved. No, it didn't. It did. Shut up. No, it didn't. Yes, it did. Why would a curtain move? How did you not see that? Oh, okay. As funcionárias ficaram em pânico e têm certeza de que o que mexeu as coisas naquele dia foi o espírito de uma criança que ainda vive por lá. Muita gente acredita que depois que batemos as botas, nosso corpo fica, mas nossa alma é levada para outra dimensão. Em um vídeo feito pela câmera de segurança de um hospital, mostra o que seria um flagra desse último momento da vida humana. Enquanto está deitado em uma maca, um paciente permanece imóvel quando algo se desprende do seu corpo e desaparece aos poucos, o que poderia ser apenas um erro da câmera, se não fosse pelo fato do paciente ter sido dado como falecido naquela noite. Isso levou muitos a pensarem que foi uma rara captura de como nosso espírito se desprende do corpo na hora final. Mas será mesmo? O circuito de segurança de um hospital flagrou o que parece ser uma cena de filme de terror. Uma cadeira de rodas deixada num corredor vazio simplesmente começa a se mexer como se tivesse vida própria, que não só anda em linha reta, como também vira para uma das laterais sem que ninguém a estivesse empurrando. Os movimentos do objeto são impossíveis de serem feitos por conta própria,
já que parece subir o piso inclinado e depois faz uma curva sozinha. Quem será que teve coragem de ir lá pegar essa cadeira no dia seguinte, meu filho? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!